Nós saudamos a Igreja com a paz do Senhor. Amém? Também nossas saudações para aqueles que nos estão a ver remotamente e que se juntam com o mesmo espírito de adoração ao nosso Deus. Vamos fechar os nossos olhos e vamos iniciar o culto com reverência na presença do Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai Santo, porque Tu estás aqui conosco, Senhor, Tu estás aqui para abençoar. Ó Pai, não apenas aqui, mas estás em todo lugar. Ó Senhor, abençoando aqueles que Te buscam. Ó Pai, nós Te agradecemos por isto. Te pedimos nesta hora por aqueles que vêm a caminho da Tua casa, Senhor. Traz-os em bem. Ó Senhor, e também Te pedimos por aqueles que estão doentes. Visita-os nesta hora, Senhor, e abençoa-os. Ó Pai, que eles possam sentir a Tua presença, Senhor, possam sentir a Tua mão. Nós Te pedimos e agradecemos, no nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos iniciar o nosso culto com o número 11. Eu alegrei-me quando me disseram. E hoje, em especial, porque quando olhamos para fora e vimos que estava um bom tempo, um dia maravilhoso, um dia em que vamos ter que ficar em casa, mas sentimos uma alegria porque era o dia de nós virmos à casa do Senhor. Número 11. Eu alegrei-me quando me disseram. Diz o salmista, eu alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E realmente os nossos corações devem estar alegres na presença do Senhor. É hora para adorar a Deus. É hora de adorar a Deus. O número 16. E vamos fazê-lo em espírito de adoração ao Senhor.
teu santo nome, Senhor. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Retira, Senhor, o perfeito louvor dos nossos corações na tua presença, Senhor. Amém. Louvado sejas. O número 175. Glória a Deus, ao Pai eterno, cujo trono é o céu. O universo lhe pertence. Glória, sim, ao nosso Deus. Eu te louvo.
Louvado seja o nosso Deus. Vamos sentar e vamos abrir as nossas Bíblias na primeira leitura em Isaías, no capítulo 26. Esta é também a leitura do hoje, esta manhã. Nós vamos ler um pouco diferente daquele que hoje nos recomenda, porque hoje recomenda-nos entre o verso 7 e o verso 19, mas nós vamos ler o capítulo todo, e diz assim: Naquele dia, sim, entoará este cântico na terra de Judá. Uma forte cidade temos, a que Deus pôs a salvação, por muros e ante muros. Abri as portas para que entre nela a nação justa, que observa a verdade. Isaías, capítulo 26. Não faz mal. É bom que todos possamos seguir a palavra do Senhor. E o verso 2, eu vou começar do início novamente. Naquele dia, entoará este cântico na terra de Judá. Uma forte cidade temos, a que Deus pôs a salvação por muros e ante muros. Abri as portas para que entre nela a nação justa que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor, Deus, é uma rocha eterna. Porque este abate os que habitam em lugares sublimes. A cidade exaltada humilhará até ao chão e a derribará até ao pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. O caminho do justo é todo plano. Tu retamente pesas o andar do justo. Até no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito, que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te. Porque, havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão, ele pratica a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está exaltada, mas nem por isso a veem. Vê-lo-ão, porém, e confundir-se-ão, por causa do zelo que tens do teu povo. E o fogo consumirá os teus adversários. Senhor, tu nos darás paz, porque tu é o que fizestes em nós todas as nossas obras. Ó Senhor, Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas por ti só nos lembramos do teu nome. Morrendo eles, não tornarão a viver. Falecendo, não ressuscitarão. Por isso os visitastes e destruístes, e apagastes toda a sua memória. Tu, Senhor, aumentaste esta gente. Tu aumentaste esta gente, fizeste glorioso, mas longe os lançastes para todos os fins da terra. Senhor, no aperto te visitaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram a sua oração secreta. Uma mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores. Assim fomos nós, por causa da tua face, ó Senhor.
Bem concebemos nós e tivemos dores de parto, por isso não foi senão vento. Livramento não trouxeste à terra, nem caíram os moradores do mundo. Os teus mortos viverão e os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue e encobrirá aqueles que foram mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler aquilo que está escrito no hoje. Aqueles que já leram, aqueles que não leram, ficam com a leitura feita. É nos tempos de juízo e de tribulação que se nota melhor a diferença entre os filhos de Deus e os ímpios. Os primeiros, os filhos de Deus, chegam-se ao Senhor, sabendo que só nele poderão encontrar refúgio. Os segundos, os ímpios, endurecem os seus corações e viram-lhe as costas, cegos pelo seu orgulho e a sua autossuficiência. Mesmo quando Deus manifesta a sua ira sobre um mundo impenitente, o crente continua a esperar nele e desejá-lo e a buscá-lo, porque conhece, para além da sua justiça e do seu poder, o seu amor e a sua misericórdia. O ímpio, pelo contrário, ignora o favor de Deus, persiste obstinadamente em pecar e não teme o Senhor nem o seu castigo. Porém, Deus é soberano e justo, recompensando com paz aqueles que o amem e o servem, e destruindo com fogo da sua ira aqueles que se lhe opõem. A esperança do crente é a ressurreição. Mas o ímpio só pode esperar a morte, porque a sua ressurreição será para condenação. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Carta do apóstolo Paulo à igreja em Galácia, no capítulo 6 e no verso 8. Meus irmãos, tempos difíceis que nós vivemos, tempos em que realmente nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, devemos realmente tomar esta posição, procurá-lo cada vez mais, independentemente de tudo aquilo que se passa à nossa volta. Nós temos que nos voltar para o nosso Deus, que é poderoso para guardar o nosso tesouro até ao dia final. E é interessante também ver que realmente os ímpios, aqueles que rejeitam, ainda continuam a rejeitar com mais força e se têm afastado da casa de Deus. E a fé está a esmorecer. Por isso, nós, como testemunhas, nós devemos continuar a demonstrar a nossa fé e a nossa fidelidade à obra do Senhor. E realmente devemos procurar continuamente demonstrar essa fé de uma forma prática, no dia a dia, enquanto vivemos. É interessante, meus irmãos, este texto, o verso 20, e até parece que é bem para os nossos dias, não é? Porque o Senhor diz assim: vai, povo meu, entra nos teus aposentos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te por um momento,
até que passe a ira. E, meus irmãos, a ira do nosso Deus está sobre nós, está sobre este mundo. E nós vemos isso. E sempre que ouvimos as coisas que estão a acontecer, não é só a pandemia, é tudo o que está à volta disto. A pandemia foi apenas um rastilho para depois fazer com outras coisas acontecessem. E outras coisas estão a acontecer no meio dos povos. E a gente, quando se vai apercebendo e vamos vendo, nós vamos começar a entender tanta coisa que é realmente o Senhor a mexer com este mundo e o Senhor a mexer com a igreja estabelecida para que realmente ela, aqueles que são e aqueles que não são, não deixem de parecer que são. Que realmente nós possamos ter esta confiança no nosso coração. O 278. Ouvindo vós os povos de todas as nações, erguei-vos e cantai com alegria. Fazei nos ares soar a doce melodia. Que Jesus Cristo traz libertação. É tempo de romper a vil escravidão que produzem homens ou ideias. É tempo de dizer que só Deus pode ser o único Senhor da humanidade. É interessante, meus irmãos, que Ele é o único Senhor da humanidade. Agora, nós temos que o reconhecer como Senhor. Não é algo que, por nós reconhecermos ou deixarmos de reconhecer, Ele o deixa de ser, ou Ele passa a ser porque nós reconhecemos. Ele é. Mas o homem tem que o reconhecer como Senhor e Senhor na sua vida. Amém?
verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Sereis em Cristo verdadeiramente livres. Sim, vinde todos. Sim, vinde já. Agora. E celebrai com alegria a vossa libertação. Vós que estáis cativos, vós que estáis oprimidos, vós que vos sentis explorados, vós os que viveis em agonia, vós cegos, coxos, cativos. E uma coisa que acontece nos nossos dias, sós. E nós conseguimos estar só e sentir a solidão no meio da multidão. Sabeis, ponto de interrogação, sabeis que em breve vem um novo dia. E este dia breve virá para aqueles que realmente aceitarem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Quem crer será salvo. Quem não crer já está condenado. Que o Senhor continue a falar aos nossos corações e agora vamos passar a palavra e vamos cantar um último hino e levo as mãos ao Rei que vem. O número 7 é um corinho e vamos fazê-lo em espírito de adoração e depois nós passamos a palavra ao nosso irmão José. nosso Deus, nós te agradecemos, Pai Santo. E repetimos, Senhor, retira do nosso coração um perfeito louvor a Ti, Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que seja um louvor perfeito, vindo do fundo dos nossos corações, sendo consciente da Tua santidade. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Amém. Que o Senhor abençoe a todos, que dê um bom domingo. Hoje também está a ocorrer o culto em Tangil e
continuaremos neste mesmo espírito de adoração ao Senhor. Saúde os amados irmãos com a paz do Senhor, amém? Que o motivo que nos trouxe aqui seja um motivo não de rotina, mas um motivo de buscar mais e mais a face do Senhor, mais a comunhão com Ele, amém, meus irmãos? Que quando o Senhor nos desperta de manhã, sintamos logo aquela alegria. Hoje é o dia do Senhor. Hoje nós vamos à casa do Senhor para nos alegrarmos uns com os outros e também com o Senhor. Eu queria manifestar, e eu creio que toda a congregação tem notado isso, os nossos agradecimentos aos irmãos que se têm esforçado por manter viva a vida da Igreja, uma vida espiritual, uma vida de alegria e não uma vida apática. Obrigados a todos que têm se esforçado e contribuído para essa vida. Muito obrigado. Acho que até merecem uma salva de palmas. Obrigado. Nós vamos entoar um hino, que é o número 172. Nunca é demais louvarmos o nome do Senhor. Jesus, teu nome é santo, amável teu querer, louvor real com puro amor, queremos te render. Poder e honra e glória a ti nós vimos tributar, com gratidão e devoção teu culto celebrar. Vamos ficar de pé. Jesus.
Senhor, aceita a nossa gratidão pelos benefícios, Senhor, pelas bênçãos que nos tens concedido, Pai Santo. Obrigado pela bênção de estarmos mais uma vez na tua casa, celebrando este culto, Senhor, de louvor ao teu santo e bendito nome. Aceita, pois, a nossa gratidão, Senhor, o nosso muito obrigado por nos manteres a vida, a saúde e, sobretudo, a tua graça, Senhor, que nos tem acompanhado a cada dia e a cada momento. Obrigado, Senhor, que cada irmão e irmã que aqui veio nesta manhã e aqueles que nos assistem, Senhor, sejam cheios da tua graça, que o teu Espírito se mova em cada coração para louvar e exaltar o teu nome. Isto suplicamos e agradecemos no nome santo e bendito do teu amado Filho Jesus. Amém. Podeis sentar-vos. A nossa irmã Fernanda tem um recado para transmitir à igreja. Onde está a nossa irmã Fernanda? Está lá, está em cima. Bom dia, paz do Senhor. Eu não sei se alguns irmãos já repararam no placar que está lá fora e nas coisas novas estão lá numa mesinha que se chama Cesto Básico. É um projeto que o Senhor tem colocado no coração de todas as senhoras da Igreja. Ele no último ano, principalmente nesta pandemia, tem vindo a falar muito comigo sobre isso. Sobre o ajudar os outros e não a nós mesmos, porque nós somos mais ouvidos quando amamos não só de boca, como está em 1 João 3, 17, 18. Nós estamos a viver um período de muita oportunidade de pregar o Evangelho, porque as pessoas estão assustadas, estão com medo, e então nós temos uma palavra de esperança, essa palavra é Jesus. E então o projeto, que chama-se Cesto Básico, consiste em ajudar cada família, uma vez por mês, um cesto por mês para cada família, com os alimentos básicos, não perecíveis. Quem puder ajudar, estão lá fora a lista com os alimentos, é só riscar aquilo que cada um, que o Senhor puser em cada coração de trazer e trazendo. Quem quiser contribuir financeiramente, também tem lá uma caixa ao lado, que é a caixa das doações. Cada um ponha aquilo que o Senhor puser no coração de cada um para ajudar. Tudo vai ser revertido, lógico, para o valor do cesto básico para a gente doar a cada família. Vamos começar com 2 cestos básicos por mês. E o salmo que o Senhor me pôs no coração para este projeto foi o Salmo 112, que fala das promessas que Deus faz na vida daquele que serve ao Senhor com fidelidade. E, nomeadamente, o versículo 9, que fala sobre a vida dos piedosos, daqueles que buscam o Senhor e querem colocar a sua palavra em prática, que é o distribuir ou compartilhar aquilo que Deus nos dá para com os outros. Lógico, vamos ajudar os da nossa casa, os da nossa família, mas também é para alcançar as vidas de fora, porque é esse o nosso propósito como igreja. E como membro, corpo e testemunha de Cristo, do Senhor, este projeto só poderá ir avante com o vosso apoio, pois o posicionamento da igreja é o compromisso de pregar o Evangelho que traz a alegria, a paz, a força e o alívio nos momentos difíceis. E nós conhecemos a Jesus, temos que encorajar os que estão perdendo as forças. E a confirmação que eu tive em relação a este projeto, eu tive mais, mas a que mais me confirmou neste tudo foi a pregação do pastor Paulo no dia 6 de novembro, quando ele falou em animar-nos, pois o Senhor, através de Paulo, em Filipenses 1, de 12 a 21, ele diz que nós temos que valorizar a mensagem da cruz e não o sofrimento que estamos a passar.
Porque na hora do sofrimento, o que é que sai do nosso coração e da nossa boca? Esta é uma grande oportunidade, então, de pregarmos o Evangelho como Paulo fez, lá da prisão. E a pergunta que eu deixo a cada irmão é: o que é que vocês preferem? Ter para dar ou não ter e pedir? Tal como está em Lucas 6,38, é dando que se recebe, e em Atos 20,35, é melhor dar do que receber. E eu estou muito grata às irmãs, porque foi este projeto, quando foi falado nas últimas reuniões, nestas últimas 2 reuniões, elas abraçaram logo o projeto. E eu estou muito grata a Deus, porque eu vivo numa igreja, Deus colocou-nos aqui, onde a palavra realmente é pregada e vivida. E nos tempos de hoje isto é muito importante. Se tiverem alguma dúvida, é perguntar à irmã Gininha ou a mim ou qualquer uma das outras irmãs que estiveram nas reuniões, que elas também já estão dentro do assunto. Isto é um projeto que é para a igreja toda abraçar, para as famílias todas abraçarem. E tem um cestinho lá fora, é isso que eu me esquecer, onde diz inscrição. Nós não queremos saber pormenores da vida de ninguém, não é para isso que nós estamos cá. Quem conhecer famílias ou que estejam a evangelizar alguém que esteja a precisar, é só colocar o número de pessoas por agregado, a morada e o contacto, e o resto nós vamos fazer o trabalho, porque vamos colocar os alimentos, vamos colocar uma Bíblia e vamos colocar o folheto da igreja com os horários e os cultos, para conseguirmos alcançar essas vidas, porque é para isso que nós estamos cá. E uma palavra que o Senhor me tem posto muito, e não ontem me falou nela, mas eu não sou salva por servir, mas sou salva para servir. Obrigada. Graças a Deus, isto é um sintoma de que a igreja está viva. Que possamos glorificar o nome do Senhor. E eu agora vou chamar à frente os irmãos que fizeram anos de vida ou de casados. A Bruna está lá longe, ela fez anos. Pode ser que ela esteja a assistir. Então nós vamos cantar aquele hino, é o 56, se não estou em erro. 55, não é? Eu peço ao pastor Paulo para vir à frente, por favor. Graças dou por esta vida que está ali ao volante.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, na Tua presença e louvando a Ti, Senhor, e rendendo graça pela vida da Bruna, Senhor, para essa Tua serva, Senhor, que tem, por este momento, estado distante da nossa cidade, aonde busca a Tua presença e também está estudando. Pai, continua guardando o seu coração, a sua mente, e tudo aquilo que ela faça, Senhor, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Que ela continue sendo uma bênção, tanto para a sua família, quanto para a igreja. É o desejo do nosso coração, e nós estamos vendo isso acontecer. Por isso, somos gratos pela vida dela, e por todos os irmãos que estão fazendo anos, e por um acaso não estão aqui também, mas que o Senhor possa alcançar cada um, pela sua misericórdia maravilhosa. Amém, Senhor. Só anunciar os cultos, logo à noite, pelas 19 horas, temos o culto pela internet. Terça-feira temos reunião de oração presencial e todos os irmãos são convidados, porque há muita necessidade, irmãos, de orarmos, suplicarmos ao Senhor para que este vírus que está atacando o mundo inteiro, ele seja banido de uma vez por todas, em nome de Jesus. Também temos o culto de sexta-feira, também é presencial. E nunca é demais virmos à casa do Senhor para demonstrar gratidão e agradecimento e, sobretudo, para escutar a sua palavra. Diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que muitos neste país, neste mundo, que ainda não ouviram, possam ouvir a palavra do Senhor, possam ouvir as palavras da salvação. O Senhor Jesus diz que estaria conosco todos os dias até à consumação dos séculos. Nós sabemos que há países que não aceitam, fazem guerra, mas nós sabemos que a vitória é do Senhor Jesus, porque o poder está nas suas mãos e não nas mãos dos homens. E todas as coisas vão contribuir para a glória do seu nome. Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Mais uma vez é um privilégio estarmos aqui reunidos para louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo. Observarmos que o nosso coração está desejoso cada vez mais, tanto de louvar como agradecer. É uma mistura de tantos sentimentos, mas nós estamos no lugar certo, no lugar onde o Senhor preparou para nós estarmos. E é aqui que todos os nossos pensamentos, nossas emoções, o Espírito Santo vai equalizando, vai deixando tudo conforme a sua vontade para a nossa vida. Em meio a tantas notícias difíceis e complicadas, quero compartilhar algo muito rápido e faz parte do reino de Deus. No país da Tanzânia, durante 6 meses antes deste mês que nós estamos agora, foi então trabalhado um evangelismo por uma equipe de missionários. E está acontecendo agora, este mês, uma grande cruzada evangelística naquele país. E ontem, vendo os resultados, muita gente se convertendo ao Senhor, e nós fomos ver, não havia máscaras, não havia nada, e a Luciane entrou rápido ali para ver exatamente qual é a posição deste país, enquanto todos estão contaminados, e diz assim que não há caso mais nesse país. Eles estão livres para adorar o Senhor e a chegar a conversão de muçulmanos, a curas, libertação, e milhares de pessoas neste momento, durante todo esse mês, estão ouvindo a palavra de Deus. Há ajuntamento de mais de 30 mil pessoas
Não há espaço na cidade, eles estão fazendo fora. E aí a pergunta, talvez, na mente de alguns diz assim, mas será que verdadeiramente é o Evangelho que é para ser pregado? Esse monte de gente, de uma maneira tão rápida? Logicamente que nenhum trabalho se começa sem a oração e sem a orientação do Espírito Santo. Outra coisa, quando eu tenho o prazer de estar na reunião de pastores na terça-feira, junto com o nosso querido irmão Miranda e mais alguns pastores mais idosos, mais experientes, vamos lembrar também que eu não sou muito bom de data, mas há tempos atrás, houve aqui em Portugal, em algumas cidades, uma grande cruzada, onde foi pregado a palavra de Deus, através de missionários, que fizeram o mesmo processo. E eu tenho prazer hoje de estar numa igreja, de um resultado desse. É longe? Sim. Demora? Sim. Mas o Senhor nunca deixa de fazer a sua vontade no meio do seu povo. Então podemos dar graças a Deus que no meio dessa turbulência toda, há um lugar neste momento que há muita gente ouvindo a palavra de Deus, muçulmanos se convertendo, recebendo milagres, recebendo manifestação do Senhor Jesus em todas as áreas. Que o nome do Senhor continue a ser glorificado. Não é um trabalho de agora, é um trabalho que vem há muito tempo. E por isso nós vamos entender que quando nós estamos na vontade de Deus, mesmo que muitas coisas estejam acontecendo ao nosso redor, a nossa boca está louvando ao Senhor, está pregando. Para Ele toda a honra e toda a glória. Eu precisava passar essa informação, porque essa igreja, além de orar por missão, tem um compromisso com missão. E o nome é uma igreja missionária. Está inserida no reino e numa visão maravilhosa. E eu sou grato a Deus por isso. E gostaria que os irmãos, por favor, abrissem as vossas Bíblias em Êxodo 33. Nós vamos ler o verso 12 ao 17. Êxodo, capítulo 33, do verso 12 ao 17. Diz assim a palavra de Deus: E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me disseste, me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem há de enviar comigo? E tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o seu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco e separados seremos, e eu e o teu povo de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço pelo nome. Amém. Nós hoje vamos falar sobre a presença de Deus que esteve com o seu povo. E a oração, eu orei e veio-me à mente, partimos daqui algo que é muito extenso. O tempo não é suficiente, mas é algo que nós precisamos lembrar, principalmente no momento em que nós estamos passando como igreja. Quem é que vence a batalha para nós? Por nós. Então nós vamos entender aqui que este momento
foi quando Moisés entra na presença de Deus, e havia aqui um problema muito sério, porque Moisés tinha subido ao monte para receber todas as informações daquilo que Deus queria, o plano para Deus, para o seu povo, e quando Moisés desce, vê o povo completamente corrompido. E aí então o Senhor entra aqui a conversar com Moisés, e Moisés estava convencido que sem a presença de Deus não daria para continuar a viagem. E por isso essa conversa acontece. Porque o Senhor fala assim: eu não vou mais com vocês. E ele disse: eu vou mandar um anjo. Moisés disse: não, Senhor. Se eu achei graça aos teus olhos, se o Senhor realmente me escolheu, se o Senhor me conhece pelo nome, vai conosco. Se a tua presença não for, não nos faça sair daqui. Nós estamos falando com alguém que já havia tido várias experiências com Deus. O povo começou a ter experiência com Deus vivo através de Moisés. Quando Moisés chega no povo de Israel, no Egito, o povo começa a conhecer o Deus verdadeiro que os pais tinham falado. Então Moisés já chegou no Egito debaixo da presença do Eu Sou, representando o Eu Sou. Então Moisés sabia exatamente que seria impossível continuar uma viagem sem a presença de Deus. Nós não estamos aqui a falar do poder dos anjos, não. Moisés foi muito claro: Deus, se o Senhor não for conosco, não nos sair daqui, não nos deixe sair, não nos permita. Queridos, essa conversa, essa oração aconteceu no deserto. Eles não estavam mais no Egito, eles estavam no deserto. E o líder daquele povo, colocado por Deus, disse: se o Senhor não for, nós não vamos. Aí o que acontece? No verso 14, vai dizer assim: disse, pois, irá a minha presença contigo, e a minha presença te dará descanso. Aleluia. Já começou bem. A minha presença te dará descanso. E nós sabemos o tanto de trabalho que Moisés teve com o povo, mas a minha presença te dará descanso. E quero então começar a resumir aqui o que foi feito. O Senhor então aceita estar com o povo, e então tem uma nuvem guiando este povo, que é a presença de Deus. De dia é uma sombra, e nós vamos ver que às vezes quando o povo está correndo perigo, a sombra anda para frente e para trás, sempre protegendo o povo de Israel durante o tempo no deserto. Então a presença de Deus estava sobre, e toda a gente, quando olhava para cima, olhava para a nuvem, sabia que Deus estava com eles. Essa era a realidade daquele povo no meio do deserto. E depois, quando olhavam para o tabernáculo, onde estava a arca, sabiam que a arca do Senhor também representava a presença do Senhor e a aliança. Então, quando eles lembravam e tinham que fazer as festas, todas as cerimônias, sabiam que eles iam ouvir a voz do Senhor, porque Ele já estava sobre o seu povo. Essa era a visão do povo de Israel neste tempo. Estavam olhando para cima, vendo o Senhor e a sua proteção. E quando ia na frente do templo, na frente do tabernáculo, havia todo o processo. E Moisés saía de lá sempre com uma palavra para guiar aquele povo. E havia a arca da aliança. E eu quero agradecer a Deus pela vida da irmã Margarida, também a irmã Abigail, que tem trabalhado a escola dominical com as crianças, principalmente com os jovens e adolescentes, sobre o tabernáculo, sobre esta parte da história de Israel. E realmente é maravilhoso, porque você começa a observar que o que aconteceu ainda faz uma diferença tão grande no nosso meio. Então, o que tinha dentro da arca, só para lembrar,
Era as tábuas da lei. Era também a vara florescida de Arão que estava ali dentro. E era também um pouco de maná, provisão, cuidado e a lei. O povo sabia que tudo aquilo que eles precisavam estavam já colocados sobre eles. Moisés, então, tem o povo sendo guiado pela palavra de Deus todo o tempo que esteve no deserto. A presença de Deus estava sempre com o povo. Mas andando mais adiante, em 2 Samuel 6, nós vamos ver que o povo, depois de entrar na terra, deixou de adorar a Deus, deixou de trabalhar a presença de Deus, honrar a presença de Deus, e aí o que acontece? Eles entram numa guerra e essa arca é tirada de Israel. E o povo inimigo israelita tira a arca do meio do seu povo e leva para o templo deles. Olha que interessante que o povo abandona a Deus adorando outros deuses, mas o Senhor nunca abandonou o povo, porque a aliança de Deus é a aliança perfeita. E aí então eles roubam a arca. E o que era a arca? Só para entendermos o que ela faz conosco, uma ligação. Era uma caixa de madeira, de acácia, e às vezes algumas traduções vai dizer acetim ou cetim, é mesma. E esta madeira é uma madeira muito difícil de trabalhar, cheia de nó. Tanto é que o Senhor escolhe um homem para trabalhar especialmente essa madeira. E depois Deus dá a ordem: cobre de ouro toda a arca. Quem é o frágil dessa história toda? É o ser humano. Nós somos cheios de nó. Nós somos difíceis para trabalhar. Não somos pessoas fáceis. Nós temos os nossos querer. Eu quero, eu não quero. Hoje eu gosto, hoje eu não gosto. Está chovendo, está sol. São os nó dessa madeira. Mas o Senhor disse assim: cobre a madeira de ouro. O que é ouro na palavra de Deus? A minha presença. Então, quando olharmos para a arca, sabemos que nós fomos e estamos cobertos, não do ouro, mas da presença de Deus, que aquilo significa. E aí então esses homens pegam a arca, matam 30 mil homens de Israel, leva a arca. Eli morre porque sabe que a arca foi embora, a presença de Deus foi embora, e eles depositam essa arca em Samuel 5 e 6, na frente do deus Dagon, e eles fecham a porta do templo. No outro dia, o deus Dagon, que era uma estátua enorme, e a arca na frente dele, ele está caído. Ninguém entrava naquele templo, a não ser o sacerdote daquela religião. E eles levantam então aquela estátua, fecha novamente a porta do templo, e no outro dia, quando eles chegam, a estátua está caída, com o pescoço e a cabeça cortada. Aleluia! Essa presença de Deus não pode estar em qualquer lugar. E mesmo que ela esteja fora, nenhuma maldade pode contra ela. A potestade do mal já está vencida desde o começo sobre a nossa vida. E eles então devolvem essa arca, colocam em carros, devolvem essa arca. Mas o interessante é que vai cair e vai ficar na casa de Abinadab por 20 anos. O povo devolve, o inimigo devolve a presença de Deus, e aí fica na casa de um crente, de um israelita, por 20 anos, lá, um móvel do canto. E quando eu lembro desta passagem, eu sempre observo as Bíblias que às vezes a gente entrava nas casas, de vez em quando tem uma Bíblia na casa de que ninguém veio à igreja, não é crente, mas a Bíblia está lá, aberta.
E eu me lembro exatamente dessa analogia. Um móvel importantíssimo. A presença de Deus nunca deixou aquele lugar, porque ela fez um estrago na vida do inimigo, mas dentro do povo de Deus estava completamente parada e deixada. E aí então Davi vai, quando vira rei, vai buscar essa arca. E ele faz ali, comete alguns erros, e a consequência é que um dos parentes tocam na arca e morre. E ele então deixa tudo ali, só que ele agora vai deixar na casa de um outro irmão, de um levita. Ele nem era tão israelita, porque a família era misturada, mas ele dá um valor à presença de Deus completamente diferente do outro seguinte. Ele traz, Davi deixa ali a arca da presença de Deus, e olha que interessante, que em Samuel 6, o que vai acontecer? Samuel 6, 11 e 12, de repente chegam a Davi e dizem assim: Davi, sabe a arca que você deixou lá na casa de Obed-edom? Está assim, 2 Samuel, capítulo 6, 11, verso 11 e 12, diz assim: E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. 3 meses. Aleluia. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Aleluia. Me mostra claramente que quando nós valorizamos a presença de Deus na nossa casa, porque às vezes entramos dentro da igreja e é mais fácil, porque tem aqui o irmão orando, tem aqui o irmão cantando, tem aqui o irmão salmodiando, então aqui fica mais fácil. Aqui eu estou no meio da minha família espiritual, mas na minha casa é preciso que essa presença faça a mesma diferença que ela faz aqui dentro no meu coração. Por isso que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se creres, serás salvo. Há esse movimento, há essa possibilidade. E aí pode-se dizer: mas como? Como isso pode acontecer? Já não temos mais a arca. Parece que tudo no Velho Testamento é algo que aconteceu faz muito tempo. E eu agora simplesmente, já que eu não consigo vencer as situações e essas coisas que acontecem ao nosso redor, não temos o controle, então agora eu preciso só meditar no dia da minha morte. Mas não é isso que o Senhor quer que nós pensamos. A presença dEle na nossa vida vai gerar algo. A presença dEle na nossa vida vai gerar do nada. Então, se não existe nada, melhor ainda, porque Ele é o Deus que faz tudo do nada. Mas é preciso estarmos debaixo da presença dEle, com a presença dEle, na presença dEle. Ela tem que estar ao nosso lado, dentro do nosso coração, na nossa fala, na nossa maneira de agir, para que aquele lugar sinta também a presença de Deus. Foi o que aconteceu na vida de Obed-edom. E detalhe, a gente não vai continuar aqui, mas ele diz assim: a arca vai, também vou. E ele e toda a família larga tudo e vai adorar o Senhor. Isso no Velho Testamento. Agora eu quero trazer, para não tomarmos mais tempo, quero trazer para o Novo Testamento, porque a arca já não existe mais. Ezequiel profetizou que ela ia sumir. Mas e agora? Onde está a presença de Deus? Está dentro do seu coração. A partir do momento, e o nosso querido irmão Eliseu disse: se você quer viver esse evangelho, aceite Jesus como teu único e suficiente Salvador. Todo o tempo é tempo de aceitá-lo. Todo o tempo é tempo de aceitá-lo.
E aí então nós vamos perceber que agora a arca somos nós. A presença do Senhor está em nós. Aonde nós vamos, aonde nós estivermos, a presença do Senhor pode se manifestar a qualquer momento, porque somos o templo, e o templo do Espírito Santo. Nós vamos ver que a arca do Senhor, para o povo de Israel, foi a manifestação da glória do Senhor. E o que é Jesus Cristo? Cristo foi manifestado em carne. Está em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Diz assim: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou, aleluia, em carne. Foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregando aos gentios, criado no mundo, recebido acima na glória, aleluia. Deus começou a se fazer presente através de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. Segundo, a arca do Senhor representava encontro com Deus. Até então eles não conheciam quem era o Deus que eles ouviam falar, era só história, era só testemunho de outros. Agora eles entendem e começam a perceber que ali também se faz presente o Deus dos nossos pais. É o encontro com Deus. O que foi Cristo? E o que é Cristo? Cristo representa a comunhão com Deus. Novamente, para mim e para você. Também a arca representava a santidade de Deus. Não era qualquer um que entrava ali dentro. Muitos da família de Levi gostariam praticar o sacerdote, ser sacerdote. Queriam e estudavam para isso, mas sabiam que poderiam entrar e não sair. Não pelo pecado dele, porque ele foi santificado e ele pediu perdão antes de entrar. Mas no Antigo Testamento, quando o sacerdote entrava e Deus não perdoava o perdão do povo, o sacerdote morria. Então era um lugar santo. E olha para mim e para você, quando nós dobramos o nosso joelho, nós adoramos ao Senhor, falamos com Ele e morremos para nós mesmos, mas saímos da presença dEle, justificado, com a certeza que o Santo dos Santos agora está no meu e no seu coração, com uma oração, com um arrependimento, em espírito e em verdade, nós sentimos a presença de Deus. Quarto, a presença de Deus, a arca representava a presença de Deus junto ao povo. Deus estava sempre com o povo não ia para lugar nenhum se não fosse com a arca. E o que hoje nós temos? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Habitou entre nós, está conosco o tempo todo. Não dá para dizer mais que como crente estamos sozinhos. Podemos não ver a nossa família, podemos não ver a igreja toda reunida no mesmo dia, na mesma hora, pelas consequências, mas o Senhor está sempre conosco. A presença de Deus, Cristo é o nosso protetor. Nós estamos escondidos em Cristo. Colossenses 3,3 diz assim: porque já estáis mortos. Não sou mais eu, você também não é mais você. Nós estamos mortos em Cristo, porque já estáis mortos, e a vida, e a vossa vida está escondida, aleluia, com Cristo em Deus, aleluia. Por isso Paulo vem dizer: já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo sabia a presença de Deus que habitava nele. Ele já não tinha mais controle, já não ia mais para onde queria. Certa vez ele disse: vamos ficar aqui, quero pregar. E o Espírito Santo aparece para ele e fala assim, mostra alguém e diz assim: passa a Macedônia. Já não é mais o nosso querer quando nós olhamos para a palavra de Deus e cultuamos a presença
de Deus na nossa vida. Muito rápido. Purificação e perdão dos pecados. A arca praticava isso. A arca mostrava isso. Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A arca representava toda a obra de Jesus Cristo. Ela nunca foi algo separado daquilo que nós vivemos hoje. Foi por isso que o Senhor veio para tirar o pecado do mundo. E já havia avisando sempre o povo de Israel. A arca também representava o resgate do povo. Cristo é o nosso remidor, é o nosso resgatador, é o nosso restaurador, para que possamos caminhar com Deus. Ele é muito mais. Mas se formos vermos cada palavra aqui, remidor, resgatador, imagina onde nós estávamos, tanto na vida material como na vida espiritual. E Ele nos resgatou, trouxe para diante de Deus, para carregarmos a presença santíssima de Deus em nosso coração e continuarmos a nossa jornada. A glória do reino de Deus, ela também representava. Cristo é a nossa esperança da glória. Colossenses 1:27 diz assim: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós. Em vós, está dentro. O mistério é Cristo que está em vós. Esperança da glória. É Ele que nos dá a esperança do dia de amanhã, mesmo que encontraremos a morte. Aleluia. Por mais difícil que seja para o mundo entender isso, porque a nossa esperança não é visível, a nossa esperança é sentida, a nossa esperança está conosco todos os dias, a nossa esperança vive ao nosso redor, na nossa casa. A nossa esperança ouve a nossa voz. A nossa esperança, ela ouve o clamor e os gemidos do nosso coração. Tempos difíceis estamos tendo, e se calhar vão piorar, mas a esperança de cada um que aqui está e da igreja de Cristo é que aquele que ressuscitou vive dentro do meu coração, e independente do que aconteça, Ele está conosco todos os dias, porque Ele é Emanuel, Deus conosco. Quero finalizar por aqui. Emanuel, Deus conosco. E essa palavra tem várias traduções, mas é interessante que Deus conosco não é só estar aqui. Deus conosco é a doce presença que nos inunda de amor e de proteção. Além de estar conosco, sentimos a presença de sermos protegidos e de sermos amados. Talvez o homem e a mulher não podem nos amar como nós precisamos, mas o Deus Emanuel, Deus conosco, conhece os gemidos do nosso coração, nos protege, conhece as palavras que às vezes nem sai, mas sai da lágrima. É Ele que está ali traduzindo ao nosso Deus. Emanuel passou por todas as angústias, por todas as aflições, e Ele disse para mim e para você: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Emanuel, Ele abandonou a sua glória, não só para nos salvar, mas também para nos dar e entender melhor cada um de nós, para que tenhamos vida e vida com abundância. Vale a pena continuarmos confessando esse Deus, vale a pena continuar buscando essa presença, vale a pena cultivar essa presença, apesar do sofrimento,
Apesar que os olhos materiais não estão vendo nada, mas é Ele que garante a nossa vitória no dia de amanhã. Vale a pena? Vale a pena. Abaixe a sua cabeça, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, debaixo da Tua potente mão. E independente, Senhor, da maneira que entendemos claramente algumas passagens da Bíblia ou não, o Senhor faz parte, o Senhor é o nosso libertador, o Senhor é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Portanto, neste momento, Senhor, no momento em que nós erguemos a nossa mão e dizemos, o Senhor é o nosso Salvador, o Espírito Santo começou a trabalhar na nossa vida. E eu te peço, Senhor, que foi Ele que o Senhor deixou para nos consolar. Na hora que chorarmos, na hora que estamos contentes, Ele compartilha conosco. Portanto, Senhor, eu te peço neste momento, que o Espírito Santo possa passar sobre a nossa vida, Senhor, buscando e tirando, Senhor, aquilo que a gente não pode suportar. Passa, Senhor, o seu bálsamo no nosso coração, na nossa mente, nos nossos pensamentos, para que possamos cultivar o perdão, o amor e sentir a Tua presença e a Tua proteção, Papai. As palavras do nosso coração às vezes não conseguem sair pela nossa boca, porque os nossos olhos gritam primeiro com lágrimas. Pai, em nome de Jesus eu te peço, tenha liberdade, Espírito Santo, no nosso coração, porque é o Senhor que rege a igreja. É o Senhor que conhece todo o coração que aqui está, mesmo aqueles irmãos que estão longe, os nossos irmãos que estão em Tangil, e em todos os lugares, é o Senhor que conhece. Por isso eu te peço, Senhor, faz-nos lembrar da Tua presença, do primeiro amor, o momento em que o Senhor entrou na nossa vida e realmente vimos, ó Pai, que foi para sempre. E que possamos, através do Espírito Santo, recordar e ter a esperança que vem do Teu trono, direto para o coração da igreja, que tempos difíceis podem até estar acontecendo, mas a Sua presença está no nosso meio. E o Consolador, que o Senhor prometeu, que intercedeu pelo Pai e veio ter conosco, Ele é que nos ensina nestes momentos difíceis. Que nós possamos estar com a nossa mente, com o nosso coração aberto para receber o ensinamento direto do Espírito Santo, mandado por Ti, Pai. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Vamos entoar o hino 246. Quando a alma sequiosa chega à voz do Salvador, ela logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se para mostrar algum valor, vencendo, vem Jesus. (246) Sequiosa chega a voz do Salvador, ela logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se para mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Nossa paz vem perturbar, mas se o mal ameaça, da alegria nos roubar, vencendo vem Jesus.
Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Da vaidade infiel céu, lutam por fazer-nos seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus, mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Queridos irmãos, eu preciso tirar a foto, que é a regra, só, por favor, para a gente poder. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por esse tempo na Tua presença e sabemos que agora direcionamos a nossa casa em paz, em segurança, porque a Sua mão está sobre nós e todo sobre a igreja. Continua, Senhor, ministrando ao nosso coração durante essa semana. Seja uma semana, Senhor, de desafios, mas sabemos que a Tua vitória é sobre nós, pois somos mais que vencedores. Ó Deus, que nós possamos encorajar-nos uns aos outros durante esse tempo, ajudarmos uns aos outros, Senhor, e estarmos sensíveis, ó Pai, à Tua voz, principalmente, porque o Senhor, quando quer livrar, também avisa para que nós não vamos, para que nós não fazemos. Portanto, eu te peço, Senhor, atenta, Senhor, aos nossos ouvidos, que nós possamos estar sensível à Tua voz. Se há lugar onde o mal está e o Senhor não deseja que nós ali entramos, nos avise, Senhor, em sonho, em visões, para que nós possamos estar completamente fazendo a Tua vontade. Protege as nossas crianças, todos aqueles, Senhor, que saem e entram das nossas casas, familiares, pais e mães, durante esse tempo tão tenebroso, Senhor. Mas o temer está lá fora, a Tua presença está dentro da nossa casa, da nossa vida. Eu te agradeço em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo esteja no coração de toda a igreja, hoje para todo sempre. Amém. Amém, Jesus.